momento, eu convido você a abrir o seu coração, você se preparar para receber a mensagem, a porção da palavra que vai ser ministrada nessa noite, porque certamente o Espírito Santo de Deus sabe o que você necessita e com certeza trará inspiração para o pregador desta noite. Amém? Então, com a palavra, pastor Eliseu. Glória a Deus. Obrigado, querido. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é muito bom e Deus é muito fiel. Como é do conhecimento de muitos de vocês, na sexta-feira, antes de ontem, nós tivemos um evento do Dia dos Namorados, um jantar alusivo ao Dia dos Namorados. E ali nós não tivemos oportunidade, mas nós gostaríamos de agradecer as equipes que trabalharam, não é, queridos? Nós sabemos que nada podemos fazer sozinhos e teve pessoas que se envolveram de uma maior intensidade para que pudesse esse evento ficar abrilhantado como ficou. Glória a Deus por isso. Eu gostaria então de convidar a líder de eventos. Ela vai apresentar então sua equipe, a equipe que trabalhou, e nós vamos então louvar o Senhor por isso. Amém. Boa noite. Como vocês sabem, ontem, sexta-feira, dia 12, aconteceu o Jantar dos Namorados. Foi um sucesso, amém? 75 pessoas estavam ali presentes no Hotel Matsubara. Aqueles casais tiveram a oportunidade, inclusive casais não crentes, de ouvir a palavra de Deus, foi uma palavra ungida, né, pelo pastor Valdec, de receberem, e ali nós podemos oferecer o melhor para eles, né? A igreja se empenhou nisso. E teve toda uma equipe que passou 2 semanas, queridos, trabalhando muito, e eu queria honrá-las nesse momento. Queria chamar a Rutinha aqui, a Valesca, a Lana, a Izzy e a Bianca. Então, todas elas, queridos, passaram todo esse período, né, organizando, pensando, passando as madrugadas trabalhando, tudo isso para oferecer o melhor para vocês. E eu creio que esse objetivo foi cumprido sexta-feira, amém? Então, eu queria honrar e agradecer também a equipe do louvor, que teve todo um trabalho, está levando equipamento, o Daniel está ali empenhado, e o Hugo e o Igor, que fez a cobertura. Vocês podem conferir as fotos no Facebook, estão maravilhosas. Queria agradecer a todos vocês. Glória a Deus, queridos, muito obrigado pelo trabalho de vocês. E com certeza a palavra do Senhor diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E tem um versículo que diz assim: porque vós servistes e ainda servis aos santos. Então do Senhor vem o galardão em virtude disso. Glória a Deus por isso. Amém. Eu queria que você curvasse sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor, buscar nele, que é a nossa fonte, inspiração para nós ministrarmos a palavra. Glória a Deus. Nesse momento toda reverência ao Senhor, porque Ele está presente, é Ele que coordena todos os movimentos dessa igreja, porque nós entregamos voluntariamente a direção para Ele. Ele é o dono, Ele é o comodoro, Ele é o general, é Ele quem está presente, e o Espírito Santo é que nos conduz. Pai querido, nessa noite nós queremos mais uma vez entregar toda a honra, toda a glória, toda a exaltação ao Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel. Bendito seja o Teu nome, exaltado entre as nações, seja para sempre o Teu nome, porque de eternidade em eternidade, somente Tu és Deus. Pai, nós estamos aqui com a oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Pai, somente Tu conheces o que está no coração dos Teus filhos, no coração dos seres humanos, Pai. Porque, Senhor, Tu sondas o profundo e o escondido, e nada está oculto aos Teus olhos. Pai, conhecendo as necessidades do Teu povo, Te pedimos em nome de Jesus, que Tu tragas inspiração, para que falemos o que está no Teu coração, e possamos instruir o Teu povo, de acordo com a Tua vontade. Nós Te louvamos desde já por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 3.
Eu quero, enquanto vocês estão abrindo, lembrar vocês uma coisa. Procurem, quando nós começarmos, principalmente a palavra, o culto na verdade começa a partir do instante em que nós começamos, então, como todos, nós começamos a glorificar o Senhor. Então, a partir do instante que você entra nessa igreja, nós já estamos iniciando os trabalhos, procura se concentrar no Senhor e evita movimentação dentro da igreja, porque o Espírito Santo ele não é uma pomba, mas tem um comportamento semelhante. E a unção é muito preciosa, e se nós não prestarmos a reverência ao que o Senhor merece, Ele não se manifesta, e se Ele não se manifestar, esse culto maravilhoso se transforma num evento social, e não é esse o nosso propósito, amém, queridos? Então, glória a Deus. Vamos, quem tem algo para tomar, tome um pouco antes, e procura então ficar sentado e durante a palavra, prestando máxima atenção, porque uma palavra vinda da parte do Senhor, com certeza vai alterar o curso de toda a tua vida, amém? E Ele tem um projeto de paz para cada um de nós. Êxodo capítulo 3, a leitura é um pouquinho longa, nós vamos ler 12 versículos, mas eu gostaria que você se concentrasse na palavra. Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Amém, queridos? Diga assim: certamente o Senhor é comigo. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, não é, amados? É necessário que nós façamos um pequeno retrospecto e chegarmos nesse cenário, para que nós possamos ter uma compreensão maior. Creio que todos nós, todos vocês, já conhecem essa história, seja através da leitura bíblica, ou de ouvir alguma ministração a respeito, ou mesmo tenham assistido ao filme. E tem muitos filmes sobre os 10 mandamentos, não é? Sobre a saída do povo do Egito. Então tem muitos filmes que ilustram bem esse episódio. Mas, querido, hoje nós temos o seguinte propósito: o Espírito Santo quer nos despertar para entendermos alguns princípios, para que nós venhamos a cumprir o chamado de Deus em nossas vidas.
Diga assim, um chamado de Deus. Deus tem para cada um de nós um plano. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: eis que tenho para vós um plano de paz, para lhe dar um futuro e um fim a que vós desejais. Então Deus tem um plano para cada um dos seus filhos, e é necessário que nós entendamos qual é a vontade do Senhor. A Bíblia, inclusive no Novo Testamento, diz que nós não devemos sermos insensatos, mas devemos compreender qual é a vontade de Deus. Então nós vivemos com esse propósito de fazer a vontade de Deus, realizar a sua vontade, porque só assim o homem, quando eu falo homem eu falo gênero, né? O homem e a mulher, porque ambos têm um plano. Deus tem um plano individual para a vida dos seus filhos, mas só você realizando a vontade de Deus você vai conseguir ser feliz. Não existe um homem na face da terra, ou uma mulher na face da terra, que venha encontrar a verdadeira felicidade, o ápice da sua realização pessoal, se não estiver no centro da vontade de Deus. Pastor, mas eu vejo tanta gente feliz. Amados, você não vê a felicidade constante, você vê alguns momentos de felicidade. Um drogado, ele pode muito bem, sob um efeito, uma forte dosagem de droga, ele por alguns momentos ele pode ter uma sensação justamente de realização física, momentânea, mas é passageiro. Então na verdade nós, os seres humanos, foram feitos com um propósito de quê? De fazer a vontade de Deus. Eu gostaria que você falasse para o irmão que está do lado, diga: meu irmão, ou minha irmã, né? Diga: procure descobrir qual o projeto de Deus para você. Só assim, diga, só assim você encontrará a verdadeira realização. Glória a Deus. Amém, amados? Esse episódio, Deus tinha falado inicialmente com Abraão, quando o chamou em Gênesis no capítulo 12, e disse para Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Passou-se, mas logo, isso no capítulo 12, quando chegou no capítulo 15, Deus o chamou para um compromisso mais sério e fez uma aliança com Abraão. E disse para Abraão, na aliança ele disse: mas sabes que a tua descendência será forasteira, então passará como estrangeira 430 anos, será cativa, mas eu levantarei então alguém para libertar esse povo do cativeiro. Passou-se então, como nós bem sabemos, José desceu ao Egito, vendido pelos irmãos, e ali chegando no Egito, na condição de cativo, de escravo, foi para a casa de Potifar, passou algum tempo, mas Deus o fez prosperar, porque Deus era com ele. Diga: Deus era com ele. Passou-se então um tempo, e com isso ele deu um grande livramento para todo o povo da face da terra. Levou inclusive o seu pai Jacó e os seus irmãos, seus 11 irmãos, levou, mas ao todo 70 almas desceram para o Egito, e ali começaram a prosperar. E durante aquele tempo, José passou 13 anos no cativeiro, mas depois disso, amados, aos 30 anos foi elevado a vice-governador, na verdade, a segunda pessoa do Egito, e começou a prosperar. Mas passou-se algum tempo em que levantou-se outro rei que não conhecia José nem a sua história. Passou-se então esse tempo e transformou aquele povo que antes era muito benquisto, antes eram bem lembrados, mas ficaram numa posição de cativeiro, passaram a condição de escravo. Passou-se o período então de 430 anos, e para que se cumprisse essa palavra, essa promessa, Deus levantou então um homem chamado Moisés. E a palavra Moisés quer dizer aquele que é tirado das águas, porque Moisés então nasceu, e naquele tempo Faraó baixou um decreto que deveria se jogar no rio Nilo todas as crianças do sexo masculino. Pegou-se então todas as crianças e jogou, e seus pais, olhando para ele, vendo que ele era formoso, resolveram correr o risco de passar 3 meses com ele em casa. Passou-se então os 3 meses, e como vocês já conhecem a história, ele foi providenciado para ele um cesto, colocaram aquele bebê dentro de um cesto, levaram para o rio Nilo e colocaram nas margens do rio Nilo.
ele começou então a descer aquele cesto nas águas, e a filha de Faraó foi se banhar no rio. Então Miriam, irmã mais velha de Moisés, ficou entre os juncos, olhou aquele cesto, e quando a princesa viu aquele cesto, mandou que alguém, os criados, trouxesse. Quando viu que era uma criança, e pelos trajes, pelas vestimentas ali, pela coberta, viu que se tratava de um hebreu. Mas Miriam disse: olha, quer que eu arranje uma ama de leite para ele, ou uma ama que cuide, até que ele cresça e se torne grande, e depois a senhora pagará para ela o salário que é devido. Ela se interessou, diga assim: houve graça da parte de Deus. Deus conhece o teu chamado desde quando te levanta, desde bebê, desde o ventre materno. Deus separa você e te dá livramento. E foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz que na verdade, Joquebede, que era a mãe de Moisés, o criou e o ensinou para ele alguns costumes, obviamente, porque ele ficou até crescer. Quando cresceu, então foi para o palácio, foi entregue àquela princesa. Ele foi para o palácio e ali foi educado na cultura máxima daquele tempo. Na verdade, o Egito, naquele período, ele estava como o país mais próspero da face da terra e o mais rico em cultura. A Grécia, como nós sabemos, é o berço da cultura antiga, mas não chegava nem perto naquela época, ou muito antes. Estamos falando esse período que nós estamos retratando é do ano de 1060 a.C., ou 1314 a.C., perdoe. Então é um período muito distante na história, mas naquele tempo o Egito estava em primeiro lugar mundial, dominava inclusive o poder de Faraó sobre todo o mundo antigo. Mas ele passou-se 40 anos, ele sendo treinado para ser, quem sabe, o futuro Faraó. Quem sabe não, digo mais preciso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, tem de uma forma mais detalhada o seu histórico de vida, e diz que ele era poderoso em palavras e obras. Se você olhar pelo menos umas 10 versões, você vai encontrar outra versão diferente, que diz que ele era poderoso em tudo o que ele fazia. E na nova tradução na linguagem de hoje, vai mais preciso, porque diz que ele era poderoso em obras e era orador também. E alguns chegam a dizer que Moisés era gago, mas não. Vou lhe explicar por que ele se pronunciou diante do Senhor daquela forma. Mas ele passou 40 anos sendo treinado para ser o sucessor de Faraó. Ele passou então esse tempo, e dentro dele, por conhecer a palavra, que as escrituras da época, que os seus pais passavam para ele, porque com certeza Deus escolheu os pais da forma correta. Irmão, nada é por acaso. O seu filho, se tem um grande chamado, Deus geralmente ele começa a trabalhar desde cedo. Ele coloca princípios sólidos na sua vida, para que você venha desempenhar na fase da maturidade. Amém, queridos? E com certeza Moisés, então, ele estava sendo treinado para ser o futuro Faraó. Existem livros, centenas de livros escritos sobre o grande líder Moisés, com princípios inclusive de lideranças maravilhosos, que falam do histórico dele, fala da cultura na época do Egito, e mostra a maneira como ele estava sendo educado para ser o sucessor de Faraó. Mas quando chegou aos 40 anos, na sua fase de maturidade, ele então, sabendo do seu chamado, ele estava consciente disso. Ele então, houve uma discussão, e um egípcio começou a maltratar um hebreu. Ele, sabendo a sua origem, sabendo que era hebreu, ele se levantou em defesa do hebreu, e ali ele matou o egípcio. Olhou para um lado e para o outro, não viu ninguém. Ele resolveu então enterrar, esconder o egípcio. No dia seguinte, os seus irmãos, 2 irmãos se levantaram, ou seja, 2 hebreus se levantaram e começaram a discussão, e ele quis então apaziguar, dizendo: irmãos, não discutis entre vós, não sabeis
pois que sois irmãos? Um deles, mais acirrado, olhou e disse: quem te colocou por juiz entre mim e ele? Queres porventura matar-me, assim como fez ontem com o egípcio? A essa palavra Moisés viu que o negócio já estava sendo descoberto e que Faraó ia tomar conhecimento. Logo em seguida, o próprio Faraó tomou conhecimento e começou a persegui-lo. Ele fugiu então para uma cidade distante chamada Midian. E aí nós vamos entrar justamente no ponto dessa ministração. Amém, queridos? Diga: Deus tem um plano para a minha vida. Deus observa. Diga: Deus me observa. Ele me contempla. Ele me prepara. Deus não usa, ou só em circunstâncias especiais, mas geralmente Deus não usa menino nem combate. Deus primeiro Ele fortalece. Deus primeiro Ele traz, inclusive permite que se passe por circunstância para ter o amadurecimento do caráter. Moisés estava convicto quando ele matou justamente aquele egípcio. Ele estava convicto, inclusive apaziguando seus irmãos, que os seus irmãos iam entender que Deus ia dar um livramento através das mãos dele, que Deus tinha o levantado, mas ele quis fazer isso fora do tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, diz que quem temer o mandamento do rei não sofrerá dano algum, e o coração do sábio ele compreenderá, ou ele discernirá o tempo e o modo de se fazer as coisas, porque para todas as coisas há um tempo específico e há um modo específico de se fazer. Você tem que saber que no momento certo você tem que agir. Não é porque Deus falou com você, não é porque Deus compartilhou com você algo, que você sai de todo jeito para fazer e colocar em prática aquela vontade. Não é assim. Há um tempo específico. Deus prepara você. Deus faz com que você inclusive seja amadurecido. Amém, queridos? E agora eu inclusive posso até abrir um pequeno parêntese para dizer, inclusive dentro da igreja do Senhor, às vezes alguém já chegou para mim, eu mesmo alguns anos atrás me questionava acerca do meu chamado ministerial, e ficava pensativo, e cheguei alguns anos, para vergonha minha, faz um pouco mais de 10 anos, a chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, mostra-me o meu chamado, que eu vou me dedicar só a isso, para não trazer dificuldades para alguém que esteja caminhando comigo no ministério. Se eu sou profeta, fala comigo e me confirma isso. Se eu sou evangelista, faz isso, e assim por diante. Comecei a falar dos dons ministeriais. Irmãos, eu estava com o coração sincero e clamando ao Senhor, quando de repente veio forte no meu coração, era quase que uma voz audível, e disse: ei, levanta, você é simplesmente o meu servo. Eu fiquei com temor e tremor naquele momento, fiquei mesmo, irmão, fiquei meio tremendo, e ele disse: tu és o meu servo. No dia que eu precisar de um pastor, tu serás o meu pastor. Quando eu precisar de um profeta, tu serás meu profeta. Se eu precisar de um evangelista, tu serás meu evangelista. Eu não estou desprezando dons ministeriais. O Senhor chama e o Senhor realmente trata especificamente, mas você, antes de qualquer coisa, você tem que ser um voluntário na obra do Senhor. Qual é o teu chamado? É fazer a vontade de Deus onde está precisando, irmão. Não se prive e não se ache tão importante. Você, antes de qualquer coisa, você é servo do Senhor. Você tem que estar com seu ouvido sensível à voz dele, e você tem que estar amadurecido o suficiente para entender que sem ele você não é nada, mas com ele você pode fazer grandes coisas, porque está escrito no livro de Daniel: o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte e ele faz proeza, mas é ele em você que é a esperança da glória. Você, antes de qualquer coisa, antes de qualquer título, antes de qualquer, digamos assim, da oposição, que você se envaideça,
Irmão, você tem que lembrar que humildade, singeleza de coração e pronto para fazer a obra do Senhor, sabendo, pois, que onde está a necessidade, ali deve estar o servo do Senhor. Quem está com desejo de fazer a obra do Senhor? Um dia tinha tanta gente querendo fazer isso, chegou para Jesus e disse: o que eu devo fazer para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus? Foi pergunta lista, porque eles desejavam fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor Jesus olhou e disse: a vontade do Senhor é essa, as obras de Deus é essa, é de crer no Senhor que me enviou e fazer a sua vontade, e em Cristo que o enviou, crer em Deus e submeter-se a Cristo que o enviou. Devemos entender isso. Mas Moisés, então, a essa palavra ele fugiu, não pôde naquele momento impor a sua vontade e fugiu. Para isso ele foi apacentar, foi para uma região de Midian, região desértica, e ali ele ficou apacentando o rebanho do seu sogro durante 40 anos. O homem que estava acostumado no palácio real passou então a estar justamente no meio das feras, no meio do campo, submetido ao calor e ao frio intenso, e cuidando de ovelhas. Mas ele passou 40 anos sendo apacentado pelo Senhor e sendo forjado o caráter. Diga assim: o caráter. Diga: integridade. É essencial. No livro de Eclesiastes fala exatamente isso. Diz que é mais precioso o bom nome do que o unguento ou a gordura. Isso está falando de unção. É preferível, pois, que você ande em integridade de caráter e lute para preservar o seu nome, a sua palavra, porque você tem o valor da sua palavra. Qual é o seu valor? O valor da sua palavra. Se a sua palavra nada vale, você também nada vale. O seu nome nada vale. Quando você vai expulsar um demônio, que você às vezes nem chega a impor as mãos, mas você olha para ele, aponta para a pessoa que está endemoninhada e diz: em nome de Jesus, saia. O demônio se submete ao nome de Jesus, porque existe todo um arcabouço, uma estrutura poderosa por trás do nome. Diga-se: eu devo preservar minha integridade, meu nome, meu caráter. Todos nós, amados. O mundo está muito corroído, mas devemos entender isso. Moisés então precisou desse treinamento, e depois, quando chegou a ponto de não se achar preparado, o Senhor disse: você agora passou pelo treinamento de Deus, você agora pode ser um vaso nas minhas mãos, porque tem o oleiro poder sobre o barro para trabalhar e fazer o vaso que ele quer. Quando nós permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas, Deus pode fazer de nós o vaso de honra que Ele deseja. E Ele foi, sem qualquer pretensão. E chegou então o Senhor, Ele começou a olhar com 80 anos de idade. Ele já tinha passado 40. Ele já estava com 80 anos no deserto. Ele então viu um fenômeno curioso, e é interessante que a ciência mostra que esse fenômeno é simples, porque nas regiões dos arbustos que tem pode haver a combustão, inclusive espontânea, ou gases poderiam ter saído naquela região e ter alimentado chama, e talvez pela combustão espontânea. Eu já li alguns estudos acerca disso, e diz que era possível. Mas o que mais chamou a atenção dele, ele que é um homem que já estava acostumado no deserto, 40 anos ali naquela região, ele foi para um local um pouquinho mais distante, que era Horebe, distante da sua base, e quando chegou ali, que começou a olhar, ele viu que existia um espinheiro, ou uma sarça, que pegava fogo. Mas acontecia esse fenômeno, não se consumia a sarça, aquele fogo ali, mas a sarça não se consumia. Isso chamou a atenção e despertou nele o interesse. Diga: interesse. Primeiramente, Deus quer despertar em nós o interesse.
Ele quer chamar a nossa atenção para algo. Quando despertou o interesse, que ele olhou, ele viu de longe, e depois a Bíblia diz que ele foi se achegando mais perto e disse: agora eu irei até próximo, até lá, e verificarei o que está acontecendo. Porque essa sarça ela se queima, mas não se consome. Então, naquele momento, aquele fenômeno despertou a atenção de Moisés. Diga assim: interesse vem primeiro, depois atenção. O Senhor olhou e viu que ele estava prestando atenção, ou inclinando os seus objetivos, os seus propósitos, para ter uma intimidade, buscar algo mais do que um simples olhar. Despertou a atenção. Deus quer que nós primeiramente tenhamos interesse. Depois Ele quer que nós tenhamos uma atenção maior para as coisas do reino de Deus. Ele foi, olhou, despertou a atenção. Em seguida, quando começou a olhar com máxima atenção para aquele arbusto, uma voz disse para ele: Moisés, Moisés. Diga: Deus nos chama pelo nome. Deus te conhece, Ele te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. E ele disse: Moisés, Moisés. E Moisés então cobriu o seu rosto. Diga assim: reverência. O que é reverência? Reverência ou temor reverencial. Reverência é respeito. Reverência é atenção de uma forma bem intensa. Na verdade você fica respeitando ao extremo. Reverência não é medo. A Bíblia diz que o verdadeiro temor, ou o verdadeiro amor, lança fora todo medo, porque o medo ele produz tormento. Mas nós devemos ter reverência ao Senhor, reverência, um respeito. Aqui está meu pai. Homem não tem problema de falar a idade, né? E papai já tem uns dias a mais do que eu, já está com 81 anos, né, papai? Glória a Deus, firme no Senhor. E o Senhor tem o sustentado. Eu não tenho medo do meu pai, mas eu tenho reverência, respeito ao meu pai. Glória a Deus por isso, porque eu sei que a maior autoridade na face da terra que tem sobre a minha vida é Ele. Eu lembro que há 9 anos, quando eu fui para a Vitória do Espírito Santo, Deus me deu a graça, tratou comigo para abrir um trabalho lá, uma base missionária, e nós fomos. E eu liguei, então nós estávamos próximos, e eu disse: papai, levei primeiramente, não fiz como Esaú e Jacó, não levei para o local, não trouxe uma caça saborosa, mas o levei na época, justamente para o parque ali, eu esqueci o nome, alguém que lembrar, que Pesque Pague lá, o Ecoparque. Eu era sócio de lá, isso já faz 9 anos, eu chamei, quando nós estávamos no meio de uma pescaria, eu olhei para ele e disse: papai, eu tenho uma coisa para lhe falar. E ele disse: eis-me aqui. Aí ele disse: sim, filho. Aí eu disse: pai, olha, Deus está tratando comigo para ir para um local distante, abrir um trabalho, uma base missionária. Papai olhou, aí eu disse: mas eu creio totalmente que é o Senhor que está nos conduzindo nesse sentido, mas eu só vou se o Senhor me abençoar, porque a sua bênção tem um valor muito grande. Filhos, escuta bem, tem muitos morrendo na flor da idade por não seguir o conselho e não honrar pai e mãe. É o único mandamento que tem promessa, viu? É o primeiro mandamento com promessa, desculpe, o único não, o primeiro. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, e que tenha longos dias sobre a face da terra. E muitos jovens estão morrendo aí precocemente e não entendem por quê. Estão quebrando princípio. Princípio, irmão, é a pior loucura que alguém pode fazer, é quebrar um princípio. A Bíblia estabelece de Gênesis a Apocalipse princípios. As regras são mutáveis, mas os princípios são eternos, não muda. Deus não muda, inclusive. E foi Deus quem estabeleceu os princípios.
Amém, queridos? Meu pai olhou para mim e disse, eu disse, pai, mas se o Senhor me abençoar, eu vou. Se o Senhor não me abençoar, pai, eu não posso. Ele olhou, suspirou, disse, meu filho, nós estamos 1000 quilômetros um do outro, 1050 para ser mais preciso, de Fortaleza, que ele mora em Fortaleza, nós estamos aqui em Maceió. Você ainda agora, eu sei que você vai para muito longe, porque eu ia para 1700 quilômetros, fui para 1700 quilômetros de distância. Aí ele disse, nós vamos ficar mais distante um do outro. Mas meu filho, nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Que se faça a vontade do Senhor. Eu então saí debaixo da bênção. Deus abençoou as obras das minhas mãos lá nesse local, para a honra e glória dele, irmão. Se não fosse eu, teria sido outro. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos compreender o tempo e o modo, e ficarmos inclusive na posição de reverência, de respeito, não quebrar princípios. E Moisés então, ele pegou o seu manto e se cobriu. O Senhor disse, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra que você está pisando, ela é santa. Por que a terra era santa? Porque Deus estava ali. Esse local é santo porque nós estamos aqui. Pastor, esse lugar é santo? É santo. Mas no dia que, na hora que nós fechamos a igreja e saímos, essa igreja fica sendo um prédio comum. Se na semana seguinte entregarmos esse prédio, podem fazer uma boate na semana seguinte, porque Icabode foi a glória de Israel. Ou seja, nós andamos, nós somos templo e santuário do Espírito Santo. Quem santifica o local somos nós. Temos que entender isso. E o Senhor falou com Moisés e disse, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. O Senhor disse para ele, desnude-se totalmente de você mesmo. Tira inclusive o contato que você tem com o mundo, que está me separando de você. Esse local já está santificado pela minha presença, mas tem algo que não está deixando você tocar diretamente na minha presença, que é o contato que você tem com o mundo. Tira as sandálias dos teus pés, entra numa intimidade maior para fazer a minha vontade. Para que você faça a vontade do Senhor, é preciso que você entre num grau mais profundo de intimidade, de você se quebrante, que você venha se quebrantar, você se desnudar de você, de tudo que você, dos seus achômetros, e diga, Senhor, importa cumprir em mim a tua vontade, porque eu sou simplesmente um servo, e sem ti eu nada posso fazer. Reverência, diga assim, reverência. Diga respeito, temor, reverencial. Temor reverencial. Irmão, quando eu era militar, quando um general ia fazer inspeção lá no quartel, misericórdia, irmão, era para ser 9 horas da manhã a apresentação para o general. 6 horas da manhã todos tinham que comparecer no quartel. 7 horas, irmão, no máximo já deveríamos estar em forma. E a ordem era, se sentir mal, se o general estiver inspecionando a tropa, se sentir mal, cai de boca, desmaia, mas não pede para sair de forma. Uma vez nós ficamos muito tempo, o sol começou a esquentar e era num pátio de formatura, e irmão, e era asfalto quente, e de repente, não me lembro se já tinham apresentado ao general, mas já estava pertinho. Eu comecei a notar ali na posição de descansar, e ninguém podia mexer, porque no meio de 150 homens, se alguém se mexer, quem está no palanque observa e já anota um fato negativo, e no final faz um relatório, que a tropa está indisciplinada. É um rigor um pouco alto. Isso já faz alguns dias, isso foi talvez no ano de 1985, não é, amado? Há 30 anos, então já faz alguns dias, mas no tempo ainda não tinha terminado a ditadura, mas ainda continua as mesmas regras, viu, irmão? Lá o negócio não é muito fácil não. E eu comecei então, naquele calor intenso, descobri que eu tinha uma amiga íntima que eu não tinha convidado, e estava agora incomodada com o calor, e no meu bico do coturno, algo começou a se mexer.
E eu fiquei na dúvida: é um escorpião? É uma lacraia? É uma aranha? É uma barata cascuda? Enquanto isso, o capacete aqui, e começou então, já começou a pingar um suor, e caía por aqui, descia aqui do lado, e pá, e eu ali, com aqueles 2 dedos hábeis do pé, tentando esfolar, e ela saía por baixo e por cima, e ia lá e vinha cá, no meio da meia, e o bico do coturno é bem largo, né, irmão? E eu ficava naquela pressão, mas eu não podia me mexer, irmão. Logicamente, depois de muito sacrifício, só para encurtar a expectativa de vocês, eu consegui matar. Era uma barata simples, né, amado? Depois de algum tempo, depois de meia hora, nós saímos de forma e tiramos a barata. Logicamente, isso é simples. Graças a Deus que era só uma barata, né? Graças a Deus que era. Mas se eu fazia isso, eu tinha essa reverência, irmão, por um general. Irmão, por que nós não devemos ter uma reverência maior ao general dos generais, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao comodoro dos comodoros, almirante dos almirantes, marechais dos marechais, Jeová El Sabaote, o Senhor dos exércitos? Diga-se: eu devo mais e mais aprimorar a minha reverência, o meu respeito, o meu zelo, meu cuidado, porque Ele está aqui. Jesus está aqui. O homem de branco passeia no meio da igreja. Quando eu falo isso, não é ilustração, Ele está passeando nesse momento. Ele está cuidando da igreja. Moisés então teve essa posição de reverência. Em seguida, o Senhor viu que havia reverência no coração dele e desejou algo mais. Diga assim: algo mais. Ele desejou de Moisés prontidão no serviço. Primeiro, despertou o interesse. Segundo, levantou a atenção. Terceiro, aprimorou, ou então olhou o nível de reverência dele, de respeito, de posição que ele esteve firme. E depois, por último, prontidão no serviço. E disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. O Senhor disse: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Disse: com certeza eu estou vendo o sofrimento do meu povo, a opressão com que eles estão oprimidos. E agora te levantarei para que tu vás e fale a Faraó, para liberar o meu povo do Egito. Ele então, como homem preparado para fazer a vontade de Deus, ele tremeu na base. Irmão, no dia que eu te convidar, eu estou falando agora como pastor na incumbência da presidência desse trabalho, que não fui eu que quis, foi o Senhor que levantou, e eu digo isso com todo temor reverencial diante do Senhor. Irmão, se o Senhor não tivesse comigo nesse negócio, há muito tempo eu nem teria começado, vocês sabem disso. Mas no dia que eu convidar um de vocês para trazer uma palavra aqui, e eu vou convidar, porque eu, na verdade, o maior desejo que eu tenho no meu coração não é estar aqui ministrando. Isso aí faz parte do plano do Senhor. Mas o meu maior desejo é ver vocês ministrando. É treinar justamente pessoas, equipar pessoas para virem trabalhar no chamado, desempenhar, desenvolver o chamado que Deus confiou a cada um. Mas eu quero uma coisa de vocês: reverência, temor ao Senhor, humildade, singeleza de coração, Ele tudo e a gente nada como servo. Amém, amados? Não quero ver ninguém morto nesse púlpito. Ninguém morto. Falta de reverência mata crente. Pastor, estou lhe falando agora como profeta do Senhor. Falta de reverência encurta vida de crente. Reverência e santo temor. Eu não me considero, nem você, nem ninguém, pelo menos que registrado, se considera maior do que o apóstolo Paulo.
Mas o apóstolo Paulo ele diz: quando vim até vós, não vim com sublimidade de palavra de sabedoria humana, para que a vossa fé não se baseie justamente em filosofias, em conhecimento do homem, mas eu vim até vocês em reverência, santo temor. Eu vim com demonstração do Espírito e de poder. E ele diz: eu preguei com temor e tremor. E diz: trabalhai a vossa salvação. Por que trabalhai? Porque ainda nós estamos vivendo e passando ainda por provações, e cada vez que nós somos provados, mais o nosso caráter é aperfeiçoado e mais nos amadurecemos para nos encontrarmos com o Senhor na glória. Reverência, santo temor. A mão do Senhor se move sobre nós se nós mantivermos o nosso coração certo. Aqui não é palco, aqui é um púlpito, um lugar santo. Louvor, reverência ao Senhor, vida de consagração, vida de intimidade com Deus, vida de oração, vida de saber quem você é em Cristo Jesus. E uma vez chegaram para um grande homem de Deus, eu já falei, mas vou falar novamente, que tem registrado, catalogado 18 casos de ressurreição. Pessoas que estavam clinicamente mortas, e no entanto aquele homem chegava e orava e a pessoa ressuscitava. 18 casos, uns dizem que é 21, outros chegou até 14, mas muitos se firmam em 18. E uma vez chegaram para ele e perguntaram: o senhor é um homem tão poderoso em Deus, o senhor deve orar muito. E ele disse: não, eu não oro mais do que 10 minutos por dia, mas eu não passo 10 minutos sem orar. O que significa isso? Uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida realmente debaixo do temor do Senhor, só fazendo o que Ele quer que você faça. Pastor, como é que eu vejo isso? Você tem dentro de você justamente o Espírito Santo, Ele é teu guia. Vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, sentir um freio, não vá. Acendeu a luz vermelha no painel, não vai. Alguém ligou, diga que eu não estou, isso é mentira. O Espírito Santo vai tratar com você, e você não pode, mesmo antes de você falar nisso, Ele já vai tratando, já vai dizendo: você não pode dizer, porque você é separado, você é uma pessoa de aliança, e pelo temor do Senhor você vai se desviar do mal, como está escrito no Salmo 119: como pode, pois, o jovem purificar o seu caminho? Aí diz: observando-o segundo a tua palavra. A palavra do Senhor é um freio para as nossas vidas, e nós devemos tomar essa cautela, esse cuidado. Reverência ao Senhor, respeito ao Senhor, cuidado com as coisas santas. Glória a Deus. Diga assim: aleluia. Teu propósito de vir para cá é amolar a tua ferramenta, para que você, a partir de hoje, a partir desse momento, seja mais crente ainda, produza mais fruto, impacte mais vidas. Porque nesse mundo, ou você influencia ou você é influenciado. Não existe um meio termo. Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Por isso que a palavra diz: anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Nós devemos andar com sábios, e sábio é aquele que teme o Senhor. Mas encerrando, Moisés, então, o Senhor disse: eu te enviarei a Faraó. E ele disse: quem sou eu para ir a Faraó? Nesse momento mostra caráter trabalhado, mostra dependência do Senhor, mostra reverência, mostra temor reverencial, mostra realmente consciência que sem Ele nós não somos nada. E ele disse: Senhor, olhe, mais à frente você pode continuar lendo esse interlóquio que ele faz com o Senhor. Ele diz: Senhor, manda aquele que tu vais enviar. O Senhor disse: não, é você mesmo. Ele disse: Senhor, olha, o teu servo
Ele é pesado de língua. Mas como se há 40 anos atrás ele era orador? Mas ele disse: eu sou pesado de língua. Teu servo não é melhor, não fala melhor do que antes de falar contigo. Aí o Senhor disse: olha, eu quero você mesmo. Eu vou fazer algo. Teu irmão Arão, eu sei que ele fala muito bem. Levantarei ele, e tu serás, preste bem atenção quando se anda no temor reverencial. O Senhor disse: você pode ler no capítulo seguinte em casa, e diz assim: e tu serás Deus sobre Arão, e ele será o teu profeta. Deus confiou num padrão tal, que Moisés era o Cristo do Antigo Testamento. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 18, ele diz assim: o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês ouvirão. E todo aquele que não atender e não ouvir aquele profeta, ele prestará conta daquelas palavras, ele será eliminado do meio do meu povo. E Jesus, na verdade, foi o profeta, o grande profeta anunciado por Moisés. Por quê? Porque Moisés decidiu ter interesse pelas coisas de Deus, ter atenção para fazer a vontade do Senhor, ter reverência, ou mostrar reverência, e tendo reverência, tendo respeito, santo temor, e por último, ele esteve pronto para fazer a vontade do Senhor, e passou 40 anos conduzindo a maior igreja do mundo, 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas, durante 40 anos, irmão, misericórdia. Eu estou com 8 anos pastoreando um rebanho pequeno, irmão, e eu te digo, se a graça do Senhor não estivesse sobre a minha vida, de há muito eu já tinha deixado. Mas irmãos, imagine 3 milhões de pessoas, no meio do deserto, lugar de provação. Quando foi no final, o Senhor disse: tu falhaste comigo, Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Ele olhou e disse: Senhor, então faz uma coisa, levanta aquele meu substituto, para que essas ovelhas tenham um pastor. Ele não pensou em si, irmão. Glória a Deus. A graça do Senhor vai fazer você prosperar em tudo, se você andar em temor do Senhor, reverência, respeito. Vocês aqui foram chamados, irmãos. Observe que não é um grupo muito grande. Quando no exército nós vamos selecionar paraquedistas, o grupo é muito grande, mas poucos concluem com êxito. Guerra na selva também, comandos, irmão, tropa de elite que vocês já assistiram, muitos. Deus seleciona, Ele chama, como Ele mandou Gideão chamar aqueles, e olha o comportamento de cada um, e olha a disposição de cada um, para servir ao Senhor, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não estou hoje, o Senhor não está colocando sobre vocês peso, mas está trazendo a consciência de reverência e santo temor. Um dia eu fui chegando numa igreja lá em Fortaleza, e como convidado, fui entrando, mas eu, durante a caminhada, atrasei uns 3 minutos, ou 5 minutos, 3 minutos assim. E quando eu fui chegando, o diácono disse: pastor, o senhor aguarde só um pouquinho, que só pode entrar quando nós encerrarmos a oração, porque é determinação do pastor, que durante a oração, ninguém entra para não perder a reverência. Quero exortar a igreja: não chega atrasado não, que não sou eu que estou controlando o tempo de vocês, é o Senhor. Ele vê o nível de cuidado que você tem com a obra do Senhor. Não sou eu que estou olhando não, posso até olhar, mas eu não vou registrar. É o Senhor.
que cuida disso, é o Senhor que vê o seu grau de reverência, até pelo horário, e principalmente pelo horário. No exército, quando eu estava fazendo o curso, como eu já falei, se chegasse atrasado no serviço, era cadeia de final de semana. SSD, sexta, sábado, domingo, de cadeia. E por que nós ficamos de uma forma tão simples, chegamos atrasados? Às vezes começa o culto aqui, por exemplo, hoje eu estou aproveitando e agora, quero dizer, às vezes se começa o culto na igreja, tem 5, 10 pessoas, para depois chegar o povo já atrasado, com 10, 15 minutos. Será que se você numa audiência chegaria atrasado? Eu mesmo já apliquei, eu não, mas como assistente de juiz, que já fui muitos anos, como é do conhecimento de vocês, já vi empresas perder milhões em revelias, por chegar 5 minutos atrasado. Um advogado chegava 5 minutos, o juiz de imediato, revel, pá, condenava, e os desembargadores mantinham. Será que quando vai comparecer diante do juiz, chega 5 minutos atrasado? Eu digo que não. E por que diante do juiz dos juízes se chega atrasado com tanta frequência? Não estou falando eventualidades, cuidado, não vamos ser extremos, mas devemos ser cautelosos nas coisas de Deus, zelosos pelas coisas de Deus. Amém, queridos? Então, lembremos bem, interesses para fazer a obra do Senhor, atenção, reverência e prontidão no chamado. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça no sinal de reverência ao Senhor. Pai querido, nessa noite nós queremos em tudo glorificar o Teu nome. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Pai, e o Teu povo, Pai, porque Te ama, recebeu essa palavra, Pai, e guardou no seu coração. Pai, em nome de Jesus, conserva no coração do Teu povo essa mesma disposição para Te servir, Pai, para andar no temor do Senhor. Pai, que eles venham crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que possa compreender numa dimensão maior quais são, Pai, os Teus princípios e o que recebem por praticá-los, Pai. Nós sabemos que o Senhor quer que nós vivamos em sucesso, que possamos conduzir a nossa casa, Pai, no temor do Senhor, em reverência, Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o Teu nome e te pedimos, Senhor, graça na nossa caminhada. Pai, onde nós estamos falhando, Pai, nos ajuda, nos auxilia, Pai, porque Tu sabes que não estamos preparados, Pai, de maneira nenhuma, mas nós hoje queremos estar mais e mais perto de Ti, na realização da Tua vontade, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente sal e luz nessa terra. Pai, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus através de nossas vidas. Eu quero Te louvar, Pai, como pastor, por esse rebanho que não é meu, é Teu, Pai. Pai, eu quero Te louvar pela vida de cada um deles, que eles venham mais e mais se firmar como uma casa firmada na rocha, Pai. Tenha sua família, Pai, praticando essa palavra, para que possam mais e mais estarem recebendo de Ti orientações, instruções, e andem em Te salear na rota do sucesso. Em tudo, nós já Te louvamos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar, se você está sentindo alguma dor, chegue a